Olá a todas e a todos, meu nome é Carolina Claro, sou coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Deslocados Ambientais da Universidade Estadual da Paraíba, professora de Direito Internacional e consultora em Legislação e Políticas Migratórias. Nesta Semana do Refúgio, gostaria de conversar com vocês a respeito do tema dos refugiados ambientais. Em primeiro lugar, quem são os refugiados ambientais? Refugiados ambientais são migrantes ambientalmente forçados, interna ou internacionalmente, temporária ou permanentemente, por causas de início rápido ou de início lento e causas naturais ou antrópicas. Esses eventos ambientais, então, que causam a migração, podem ocorrer rapidamente, abruptamente, como maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões, tufões, ciclones, entre outros, ou lentamente no tempo, como por exemplo a desertificação e processos erosivos do solo. Esses eventos podem ser naturais, devido aos próprios ciclos ecológicos ou ciclos geofísicos da Terra, ou também antropogênicos ou antrópicos, de causas em que a interferência humana no meio ambiente é determinante para a degradação ambiental ou uma poluição, enfim, alguma situação que vai causar a migração ambientalmente forçada. É importante salientar que os refugiados ambientais sempre existiram na história da humanidade, porque a migração devido a motivos ambientais sempre foi tida como uma forma de adaptação ao meio. Mas a grande novidade hoje é a proporção com que esses movimentos migratórios induzidos pelo meio ambiente têm tido no mundo todo. Estima-se que até 2050 nós tenhamos entre 250 milhões e 1 bilhão de pessoas que migram no mundo todo por motivos ambientais. Algumas estimativas já dão conta que no ano de 2010 esse número de 250 milhões de pessoas já tinha sido atingido. E é muito difícil saber quantos refugiados ambientais nós temos exatamente no mundo. Isso porque muitos refugiados ambientais, quando migram internamente ao país onde moram, seja de sua nacionalidade ou não, ou externamente, quando cruzam fronteiras entre estados, essas pessoas geralmente são tidas como migrantes econômicos, mesmo que a causa ambiental seja imediata. Quando a causa ambiental é remota, então é muito mais difícil saber se a migração é ocasionada indiretamente ou diretamente pelo meio ambiente, por situações ambientais, antropogênicas ou naturais. Mas, de fato, os refugiados ambientais, eles não existem enquanto categoria migratória. E o grande debate que se tinha até muito recentemente sobre esse tema, felizmente hoje esse debate tem melhorado, né, ele tem evoluído, mas o debate que até muito recentemente se tinha era sobre a nomenclatura dos refugiados ambientais. Eu chamo de refugiados ambientais por um motivo que já vou explicar para vocês. Mas muitas pessoas, inclusive um grupo de pesquisadores em Bonn, em 2009, lançou um documento dizendo que a expressão refugiados ambientais não era correta, em razão da Convenção da ONU sobre Status de Refugiados de 1951, e que ao invés dela deveriam ser usadas outras expressões, outras nomenclaturas, tais como migrante ambiental, deslocado ambiental, migrante ambientalmente forçado, entre outras. Mas por que eu chamo de refugiados ambientais? Porque na Convenção da ONU de 1951 sobre o Estatuto de Refugiados, lá no artigo 1º, ela vai dizer: para os fins desta convenção, são refugiados quaisquer pessoas que sofrem um fundado temor de perseguição por 5 motivos. Perseguição, fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social e opiniões políticas. Ou seja, a convenção é muito clara no artigo 1º, quando ela diz para os fins, para os efeitos dessa convenção. Isso não significa que o vocábulo refugiado não pode ser utilizado em nenhum outro contexto. Mesmo porque o vocábulo, né, a palavra etimologicamente refugiado significa abrigo, buscar refúgio, né, buscar proteção e não, essa expressão ela foi apropriada sim pela Convenção da ONU sobre Status dos Refugiados, mas ela não é exclusiva dela. Então, por isso, chamam os refugiados ambientais de refugiados ambientais e principalmente refugiados não convencionais. Por que eles são refugiados não convencionais? Justamente porque eles não se encontram no rol de 5 situações descritas pela Convenção da ONU de 1951 sobre Estatutos de Refugiados, e nem no seu protocolo de 1977.
Então, como eu mencionei, o debate até muito recentemente sobre esse tema, ele se limitava a dizer que refugiado mental não era refugiado. Felizmente, esse debate tem se ampliado, né, inclusive com formas de reconhecimento e proteção, independentemente do nome que se dê ao refugiado mental, ao migrante mental, ao deslocado mental, enfim, mas que dê essas pessoas que migram forçosamente por motivos relacionados ao meio ambiente. Um dos motivos pelos quais o número de refugiados ambientais é muito grande, tem crescido muito, deve-se à pressão populacional. Nós sabemos que nós temos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas e essas pessoas vivem, enfim, precisam de meios para sobreviver. Elas, de alguma forma, interferem nos ciclos naturais do meio ambiente. E quando falta sustentabilidade, quando há excesso de consumo, quando há excesso de produção de lixo, enfim, e poluição, então há uma interferência antrópica no meio ambiente que pode ou não causar uma migração. Mas o fato é que a pressão populacional causada pelo grande número de população, ela faz com que possa haver uma grande possibilidade de haver interferência no meio ambiente a ponto disso interferir na própria sobrevivência humana. Também um outro fator, além da pressão populacional, é a ocorrência de desastres ambientais. Cada vez mais desastres ambientais têm ocorrido não apenas em frequência, mas em intensidade. Nos últimos 30 anos, tem se verificado um aumento no número de desastres ambientais, sejam eles relacionados à mudança e variabilidade climáticas ou não, ou apenas aos ciclos geofísicos da Terra. Então é importante ter em mente que o número de refugiados ambientais, esse número de 250 milhões a 1 bilhão de pessoas, ele varia tanto, não só porque nós não temos uma estatística, um número preciso de refugiados ambientais no mundo, mesmo porque muitos deles são considerados migrantes econômicos ou, enfim, outras categorias migratórias, e também devido à grande ocorrência de desastres no mundo. Então, se nós temos refugiados ambientais hoje e teremos no futuro, esse tema é um tema de preocupação de todos os países, porque os desastres ambientais eles não escolhem uma ou outra região do mundo, eles ocorrem em qualquer lugar, enfim, e de várias formas. Nós temos refugiados ambientais, por exemplo, no Brasil. Historicamente, nós temos alguns movimentos migratórios influenciados pelo meio ambiente e assim é em vários países. A forma pela qual, política, juridicamente, essas migrações vão ser tratadas, claro que vai depender de cada país. Mas, e também no direito internacional dos estados, enfim, que compõem a comunidade internacional. No lado jurídico, por que é importante se pensar numa proteção para os refugiados ambientais? E antes da proteção, no reconhecimento dessa categoria migratória. Porque hoje nenhuma área do direito internacional, do ponto de vista global, protege ou reconhece refugiados ambientais. Dentro do direito internacional de direitos humanos, direito internacional humanitário, direito internacional dos refugiados, enfim, direito das mudanças climáticas, direito de desastres ambientais, direito internacional do meio ambiente, entre outras áreas do direito internacional, não se reconhece a categoria migratória de refugiados ambientais e tampouco se dá alguma proteção específica a essas pessoas. Mas o fato é que, apesar de não existir proteção específica, todas essas áreas do direito internacional e outras são passíveis de proteger os refugiados ambientais de uma forma geral, de uma forma ampla, enquanto pessoas titulares de direito. Essa titularidade de direitos e também de obrigações na ordem jurídica, seja interna ou internacional, se dá em virtude da própria condição humana. Então, enquanto uma pessoa existe, nasce, ela tem seus direitos e obrigações, na ordem interna e na ordem internacional. Então, essa condição humana, essa titularidade de direitos e obrigações, ela justifica a proteção jurídica de pessoas em quaisquer situações, inclusive a questão da migração ambientalmente forçada, ou caso dos refugiados ambientais. Se do ponto de vista global nós não temos nenhuma proteção específica para os refugiados ambientais, do ponto de vista regional, há 2 tratados internacionais que reconhecem e dão uma proteção específica para esse grupo de pessoas. A Convenção de Kampala sobre os deslocados internos no continente africano, de 2009, ela traz uma categoria específica de pessoas que se deslocam internamente dentro do continente africano por motivos ambientais. Então, diante da Convenção de Kampala, os refugiados ambientais existem e são protegidos.
Se eu chamo de refugiados não convencionais, refugiados ambientais, porque eles não estão na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, diante da Convenção de Kampala de 2009, eles seriam, sim, refugiados convencionais. Por quê? No momento em que existir um tratado internacional que proteja globalmente ou regionalmente os refugiados ambientais, para os fins daquela convenção, eles serão refugiados convencionais. E aí, claro, a questão de serem refugiados, migrantes, ou enfim, deslocados, o que seja, vai depender da nomenclatura utilizada pelo Tratado Internacional. Mas a regra hoje é refugiados ambientais são refugiados não convencionais do ponto de vista global. Do ponto de vista regional, além da Convenção de Kampala da União Africana de 2009, existe também a Convenção de 1994 sobre os refugiados árabes. Essa convenção da Liga Árabe também reconhece e protege os refugiados ambientais dentro, né, dos países árabes, mas ela não está em vigor no plano jurídico. Então, está em vigor apenas a Convenção de Kampala, que, do ponto de vista regional, protege, reconhece e protege os refugiados ambientais, mas apenas enquanto migrantes internos aos países africanos que são signatários desse tratado. Já outras áreas do direito, no direito nacional, direito interno dos estados, por exemplo, é possível encontrar em algumas legislações uma proteção específica para os refugiados ambientais, além do próprio reconhecimento dessa categoria migratória. Entre elas, as melhores legislações são de Cuba e a legislação da Bolívia. As duas leis migratórias, bastante recentes, tratam da categoria migratória de refugiados ambientais e protegem essas pessoas diante das suas peculiaridades. Outros países que protegem de alguma forma o refugiado ambiental são a Costa Rica, Finlândia, Suécia, a Argentina e, em alguma medida, o México também protege refugiados ambientais. O Brasil, a nossa legislação, nosso Estatuto Estrangeiro de 1980, não prevê essa categoria de pessoas e nenhum, enfim, dos projetos de lei de migração que estão em trâmites no Congresso Nacional. O projeto de lei 5655 de 2009 e o projeto de lei do Senado 288 de 2013, nenhum deles prevê a categoria de refugiados ambientais. O projeto da Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça sobre a Lei de Migração, de julho do ano passado, ela prevê uma proteção humanitária específica para as pessoas em situação de calamidade ambiental. Em primeiro lugar, há sim uma criação, enfim, um tanto ambígua de uma categoria de pessoas protegidas por razões humanitárias, e a questão da catástrofe ambiental, ela foi colocada na lei, enfim, no projeto, anteprojeto de lei, inclusive em contraposição à nomenclatura que hoje se utiliza, né, que é pelo menos, enfim, há muitos anos já se utiliza nas ciências ambientais. De qualquer forma, houve alguma menção à proteção de refugiados ambientais e não o reconhecimento dessa categoria migratória, mas a proteção enquanto pessoas em determinada situação de, enfim, estresse socioambiental que precisam migrar. De qualquer forma, a legislação migratória brasileira hoje não prevê a questão, a proteção e reconhecimento dos refugiados ambientais, mas algumas outras legislações, como mencionei, Cuba e Bolívia principalmente, protegem e reconhecem o refugiado ambiental. E por que é importante se pensar nessa categorização e nesse reconhecimento dessas pessoas? Em primeiro lugar, porque os refugiados ambientais são migrantes em situação de vulnerabilidade socioambiental. E essa vulnerabilidade, ela gera necessidade de garantias de direitos, obrigações também para as pessoas envolvidas e obrigações principalmente para os estados, obrigações de garantir esses direitos, os direitos mínimos sejam os direitos da Declaração de Direitos Humanos, enfim, dos pactos internacionais de direitos humanos, mas direitos também específicos relacionados à situação das pessoas que se encontram em situação de migração forçada por motivos ambientais. Então, é necessário que haja uma proteção e reconhecimento específicos, não apenas porque o número de refugiados ambientais no mundo tem crescido muito nas últimas décadas e tende a ser maior justamente pela pressão populacional, insustentabilidade e ocorrência dos desastres ambientais, mas também porque essas pessoas, dentro da sua situação específica, elas têm peculiaridades. A esse propósito, apesar de não existir um tratado global que proteja os refugiados ambientais,
há algumas propostas de tratado internacional que protegem essas pessoas. Por exemplo, a Convenção Internacional sobre Pessoas Ambientalmente Deslocadas, de 2010, de pesquisadores da Universidade de Limoges, na França, que é bastante completa, reconhece e protege refugiados ambientais, claro, não com essa nomenclatura, justamente porque eles também são da corrente que diz que, enfim, refugiado é apenas para aquelas situações da Convenção de 51, mas o fato é que eles protegem essas pessoas, independentemente, né, do nome como eles queiram dar. Então, o importante, claro, além do reconhecimento, é a proteção em si dessas pessoas que migram por razões ambientais. Além desse projeto de 2010, há um outro projeto de 2009, esse já menos completo, esse em estágio até inicial, é a Convenção Internacional sobre o Deslocamento Climático de Pesquisadores Australianos. Além disso, há algumas outras iniciativas do ponto de vista, né, da abrangência global, principalmente advindos da política internacional, dos fora internacionais, que trazem algum reconhecimento e proteção aos refugiados ambientais. Entre eles, há algumas declarações políticas que vão trazer alguma especificidade de reconhecimento e proteção a essas pessoas. Importante lembrar que as declarações políticas não são vinculantes do ponto de vista jurídico, mas elas podem vir a se transformar em normas de soft law e, eventualmente, até em normas de hard law, em tratados internacionais que venham a dispor sobre o tema. Entre as declarações políticas mais recentes são a Declaração sobre Migrações Climáticas do Parlamento Europeu de 2008, a Iniciativa de Toledo sobre Refugiados Ambientais e Reestruturação Ecológica de 2010 e os Princípios de Nancy de 2011. Com relação aos tratados internacionais, além das duas propostas que eu mencionei, para a proteção jurídica e o reconhecimento jurídico específico dos refugiados ambientais no âmbito global, há também outras propostas, né, sobre outras frentes, como, por exemplo, a criação de acordos regionais sobre refugiados do clima, algumas propostas de emenda à Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, que vem a incluir a figura do refugiado ambiental, o que é bastante criticada, justamente porque o refugiado convencional ou refugiado estatutário, por chamar Estatuto dos Refugiados, refugiado estatutário ou refugiado convencional, ele possui um fundado temor de perseguição. E esse temor de perseguição, esse medo de ser perseguido, tem que ser provado, né, ou minimamente demonstrado, para que a pessoa possa vir a ter a condição de refugiado reconhecida pelo Estado de acolhida. Então, essa proposta de se colocar o refugiado ambiental dentro da Convenção de 51 é bastante criticada, porque é difícil se mostrar que o meio ambiente é um agente perseguidor. Primeiro, também deve-se levar em consideração que, para se identificar uma migração ocasionada por razões ambientais, é preciso identificar o nexo de causalidade entre a degradação ambiental, entre o desastre ambiental, entre a situação ambiental e a migração. Então, é necessário se verificar se a causa ambiental é remota e imediata, mas havendo a correlação entre a causa ambiental e a migração, essa migração é sim ambiental ou ambientalmente forçada. Outras propostas, além então dessa de mudar a Convenção de 1951, de emendar a Convenção de 51 e dos acordos regionais, são os princípios de Península de 2003, que trazem também algumas perspectivas em forma de hard law para a proteção dos refugiados ambientais. Outras propostas, já como soft law, como resoluções, como non-binding documents de organismos internacionais, são de utilizar e ampliar os princípios do deslocamento interno, os princípios norteadores de deslocamento interno de 1999. Há uma proposta de 2009, uma proposta de 2010 nesse sentido, e resoluções específicas da Assembleia Geral da ONU que tratem sobre o deslocamento ambiental. Então, é importante se verificar que há um movimento
já no direito internacional, na política internacional, de se conferir proteção específica a essas pessoas, justamente porque há uma necessidade premente, há um número maior de pessoas, uma necessidade premente de se chegar às necessidades, às vulnerabilidades específicas e às necessidades e às garantias de direitos dessas pessoas devido à sua condição de migração forçada por razões ambientais. Além delas, na minha tese de doutorado, eu defendo, além da situação da nomenclatura, né, e da condição de refugiado ambiental como refugiado não convencional, eu defendo também o que eu chamo de 7 vias da proteção do refugiado ambiental. Essas 7 vias, elas são as seguintes: a via do tratado internacional, seja o tratado no âmbito global ou no âmbito regional, a via da legislação nacional, como eu mencionei para vocês, algumas legislações já têm reconhecimento e proteção específica para os refugiados ambientais, e a via da legislação nacional é importante em consonância, né, junto ou separadamente com o direito internacional, com tratados internacionais. A legislação nacional não depende do tratado internacional, mas ela pode ter reflexos e positivos ou negativos também, mas enfim, nem se tratando de proteção de direitos humanos, nós pensamos sempre no aspecto positivo dos tratados internacionais que, incorporados à legislação nacional, fazem com que haja uma amplitude de direitos e obrigações também, mas obrigações não apenas das pessoas, mas também dos estados para com as pessoas protegidas. Então, voltando, 7 vias da proteção do refugiado ambiental, via tratado internacional, via da legislação nacional, via da proteção complementar, que é um instituto utilizado no refúgio e poderia ser adaptado à situação dos refugiados ambientais, a via da assistência humanitária, que é muito utilizada em casos de desastres ambientais e também em situações de conflitos armados internos ou internacionais por meio do direito internacional humanitário. A via quinta da judicialização do refúgio ambiental. Há alguns casos já julgados na Nova Zelândia e Austrália sobre a questão dos refugiados ambientais. Então, há pessoas que já entraram em juízo para buscar reconhecimento e proteção enquanto refugiados ambientais. Sexta seria a via da justiça climática, o movimento da justiça climática, como reflexo do movimento de justiça ambiental. Ele tem se tornado crescente no mundo e ele também parte não só de formas de ação, mas também de vias de judicialização e formas de ação políticas, enfim, seja no nível global, local ou no nível nacional, mas também como formas de ação perante organismos internacionais e, como eu mencionei, a questão da judicialização também aplicada na justiça climática. E a 7ª via seria a via da responsabilidade compartilhada, o burden sharing, na questão dos refugiados ambientais. Porque muitos países hoje, eles reclamam, os que mais têm refugiados ambientais, ou os que têm tendência maior a ter refugiados ambientais, eles dizem que não contribuíram para as mudanças climáticas, para uma degradação ambiental desproporcional, enfim, para os desastres ambientais que tenham ocorrido em razão principalmente de mudanças e variabilidade climáticas, da forma como eles têm sofrido os reveses destes desastres, dessas mudanças. Então, muitos países das pequenas ilhas do Pacífico, por exemplo, dizem que não, né, eles alegam que não criaram essa situação toda que gerou ou que gerará a migração ambientalmente forçada. Por isso, há esse e outros exemplos, claro, de formas de burden sharing, de responsabilidade compartilhada, mas em que países deveriam receber de alguma forma ou, enfim, ajudar, mesmo que financeiramente, para que a migração não seja a primeira opção dessas pessoas, para que haja uma redução de riscos de desastres ambientais, enfim, para que haja políticas de sustentabilidade, para que haja políticas de contenção dentro desses estados que são mais suscetíveis a ter refugiados ambientais e, eventualmente, receber a sua população, que não vai ter outro destino senão de migrar para garantir a sua própria sobrevivência. E também eu gostaria, antes de finalizar, enfatizar que o tema dos refugiados ambientais é extremamente atual. Ele não é um tema apenas do passado e não é tema apenas do futuro. Hoje, algumas sociedades, algumas pessoas
têm migrado em razão de questões ambientais, e eles se dizem, inclusive, o rosto da mudança climática, porque essa migração ambientalmente forçada tem sido associada à elevação dos níveis dos oceanos e à alta salinidade do mar, principalmente nas pequenas ilhas. Então, essas pequenas ilhas de baixa altitude. Então, é importante se pensar no tema dos refugiados ambientais sob diversas frentes, entre elas a frente política internacional e sob o aspecto jurídico internacional e também nacional, claro. Então, espero, enfim, que vocês tenham aprendido um pouco sobre temas de refugiados ambientais e agradeço a atenção. Obrigada.